sua parte botar para disponível. Copinhos aqui. Se alguém quiser tirar lá fora, nós vamos os fios não acontecem nada. Eu fui na sala do Zé, vou ver. Acho que a gente vai ver esse aqui. Só retomar o que a gente estava passando. Só voltar um pouquinho para entender o fio da meada. Então a gente tinha apresentado as obras de livro e falamos em representações de módulos. Então, na obra linear generalizada, que é a mesma coisa que conjunto, a categoria dos endomorfismos, né, de um espaço lateral V. O GL, vocês sabem, é o espaço das matrizes. Né? Então, essa álgebra GL de V, ela é composta dos endomorfismos e da operação linear, que é simplesmente a composição de mapas. Né? E ela, evidentemente, com essa definição, ela satisfaz a definição de uma álgebra de Lie sobre o corpo que é o espaço vetorial V, nos colchetes definidos daquela forma. Né? Bom, essas definições são abstratas. Agora, a gente, para conseguir fazer os cálculos necessários, a gente precisa de representações. A gente precisa de materializar essas definições abstratas em operações que a gente sabe fazer, operações algébricas, né, que a gente conhece. Então a gente precisa de representações. A definição geral de representação de uma álgebra de Lie é um homomorfismo para a álgebra linear generalizada do espaço vetorial V. A gente já está pensando na lidar no terreno que a gente conhece, né, que é o terreno da álgebra das matrizes. Isso é define essas representações. Essa definição é válida mesmo que a dimensão do espaço vetorial seja finita. Né? É importante. Então, uma representação matricial de uma álgebra de Lie, que é isso que a gente quer, é um homomorfismo da álgebra de Lie para uma álgebra de matrizes de dimensão N, maiúscula, né? E você consegue então ter uma representação matricial isomórfica com dimensão N igual à dimensão de V, através simplesmente da escolha de uma base de V. A necessidade de você pensar numa dimensão do espaço vetorial infinita é exatamente para lidar com espaços vetoriais contínuos, né? Mas se esse espaço vetorial, mesmo sendo contínuo, ele é uma base, ou seja, é um espaço separável, né? Isso acontece com o espaço Hilbert, você lida, né,
com esse espaço, mesmo que ele não tenha uma dimensão infinita, né? Mas através de uma base enumerável, né? Que o investimento também vai ser infinito, mas é enumerável, ou seja, esse é um espaço separado, você consegue lidar com as representações, exatamente a partir dessa definição. Então você consegue mapear esse espaço infinito, de dimensão infinita, sobre o espaço de matrizes de dimensão N. Né? E o que mais? Só para lembrar. Bom, uma definição importante que a gente vai entrar mais na frente é a definição de uma álgebra universal de recobrimento, do G de uma álgebra de Lie. Essa álgebra universal de recobrimento ela não é uma álgebra de Lie, de forma geral, mas é uma álgebra associativa. Né? Ela consiste em todas as séries de potências formais infinitas dos elementos de G. Essa é a álgebra de Lie. E o produto que é definido nessa álgebra universal de recobrimento, simbolizado através do grupo pequenininho, é simplesmente definido pela equação formal termo a termo, já que ela é representada através de uma série, né, de potências. Então, ela é gerada como sendo um espaço vetorial por todos os monômios formados pelos geradores da álgebra de Lie, onde esses monômios são comparados e possivelmente identificados para a aplicação dos concheiros de Lie, interpretados sempre como commutadores, né, sobre a álgebra de Lie. Aí, aquele exemplo que a gente já viu, uma álgebra de Lie tridimensional não trivial, três geradores, né, a representação sobre o espaço GL, ou seja, o espaço das matrizes, né, vai ser feita através dessas três matrizes, dessa base escolhida. Essa outra álgebra com dois geradores, U e V, né, que é definida através do colchete, ela vai possuir essa outra representação matricial, né, e, finalmente, o último exemplo de uma álgebra de Lie, que é a única álgebra de Lie, três dimensões, que é complexa também, definida através desses colchetes e, digamos assim, de forma bastante inesperada, né? Ela é representada através de álgebras com duas linhas, que são por matrizes, né? Que é a álgebra de Lie, SN2C, né? É a álgebra das matrizes complexas, 2x2, um traço nulo. Né? Então, é uma álgebra tridimensional, mas cuja representação matricial é um espaço de matrizes com duas linhas e dois conjuntos. Bom, aquelas representações que a gente viu são chamadas em geral de representações fundamentais ou básicas, né? Mas existe também uma outra classe de representações, que são as representações adjuntas, né? Que são importantíssimas, né? Especialmente no caso da física, né? Como a gente vai ver. Essa representação adjunta, ou regular, que é outro nome para a série também, ela é definida através desse mapa ADX, né? Onde os cochetes de Lie agora são, outra vez, computadores, atuando através do mapa de composição, né? E ela também é uma derivação. Né? Aplicando a definição, a gente vê que aquela álgebra que a gente acaba de ver, que é representada na sua representação fundamental através de matrizes 2x2, nulo, ela agora vai ser representada, a adjunta dela, a adjunta de A1, vai ser representada por matrizes
3x3. Isso não é uma coincidência, isso não é um fato isolado, né? Porque se demonstra, né, usando apenas as definições, que a dimensionalidade da representação adjunta é sempre igual à dimensão da álgebra. Né? A gente vai ver isso nos exemplos que eu vou apresentar. Eu falei na outra aula, eu vou sempre buscar fugir um pouco do enfoque abstrato, essencialmente matemático, buscar exemplos, especialmente na física, né, que é o que me interessa. Mas esse resultado aqui é fundamental se a gente, por exemplo, imagina um espaço grupo, por exemplo, S3 ou a álgebra S3, onde a gente vai usar álgebra de grupo como sinônimos, né? Nos casos que nos interessam, evidentemente, porque a gente sabe que a dimensionalidade do grupo S3 é 8, N2 menos 1. Né? Mas as representações básicas, a representação fundamental do grupo S3 é a representação dos quartos, né? Que são aquelas famosas matrizes de Gell-Mann. Né? E a adjunta. A representação adjunta, né, se a dimensionalidade do grupo é 8, ela vai ter que ser representada através de matrizes 8 por 8. Que matrizes são essas? São as matrizes de grupos. Os grupos são representados na representação adjunta. Né? E vocês veem que vamos dizer, essas ferramentas abstratas nos fornecem poderosas ferramentas em termos de raciocínio físico, em termos de analogia, em termos de aprofundamento, inclusive, da natureza, do estudo da própria natureza. Né? Então, o grupo S3 representa o universo das interações nucleares fortes desta maneira. Suas representações básicas são os quartos, e as suas representações adjuntas são os grupos. Os 8 cores, como eles sabem, né? São 3 cores, mas combinadas entre si. Eu vou mostrar para frente, a gente vai ter 8 combinações lineares independentes. Então vamos brincar um pouco mais com esses exemplos, né? E vamos, antes de falar do S3, vamos falar do S2. S2 é um grupo que descreve, né, as interações de elementos. Né? O S2 é um grupo que, apesar da álgebra dele ser a mesma do grupo das rotações em 3 dimensões O3, ou S3, eu só boto S ali, o S implica que o espaço do grupo seria uma esfera unitária. Né? Mas só para as coisas ficarem mais claras, né? Os exemplos até serem mais interessantes, a gente admite que essa esfera, quando fica o O3, não é unitária. Né? A gente vai ver definir isso. Então, o importante é o seguinte: esses dois grupos são diferentes. Não, mas o S2 tem elementos complexos, o O3 só tem elementos reais. Mas a álgebra é a mesma. A álgebra depende do grupo. A álgebra depende do corpo. Né? A álgebra é definida através daquelas operações lineares e aquelas outras propriedades que a gente vai ver. Agora, eles topologicamente são diferentes. E esse exemplo, inclusive, é bastante interessante, porque é bastante fácil até de você não só visualizar, como materializar. Eu fiz um artefatozinho experimental, matemática experimental bastante primitivo, né? Eu sou teórico, mas se vocês quiserem brincar depois para fazer essa experiência aí, uma brincadeirinha
Interessante, mas vamos ver. Então, o S2 é uma variedade simplesmente conexa, que é a isomorfa superfície da esfera unitária, o S, né? Implica essa unitariedade da esfera, no espaço euclidiano a 4 dimensões. Enquanto a variedade O3 é o volume contido em uma esfera tridimensional de raio π, né? Por isso que eu botei o S. Tem um raio π, em que pontos diametralmente opostos sobre a superfície da esfera são identificados como sendo o mesmo ponto. Isto é, rotações mais ou menos π em torno do mesmo eixo são equivalentes. Né? Há uma identificação entre as extremidades de diâmetros, né? Em A3. Então, no caso de A3, existem duas classes de caminhos fechados na variedade. Laços fechados sobre a esfera. Se a gente imaginar o A3, sendo essa esfera de raio π, você vai ter no interior dessa esfera, né, você pode, com a superfície dela, você pode construir laços que se reduzam a um ponto. Né? Eles podem ser deformados continuamente a um ponto. Mas se esses laços incluírem um diâmetro, isso não pode acontecer porque este ponto é identificado a este ponto. Então não há como você deformar esse laço continuamente. Conectar, né, alguma coisa através desse diâmetro, porque essas extremidades já são identificadas. Então, na verdade, elas se reduzem ao mesmo ponto. Já. Você não tem que fazer um caminho. Né? São a mesma coisa. Né? Então, por causa disso, como há duas classes de laços, uma A3, duas classes de caminhos, né, possíveis em A3, o A3 é uma variedade duplamente conexa. O S2 não. Né? Se a gente conseguir imaginar uma esfera em 4 dimensões, que não é fácil, né, mas você pode abstrair, você vai ver que se é sobre a superfície, qualquer laço sobre a superfície de uma esfera, você pode reduzir o ponto. Então só existe, né, uma classe de caminhos possíveis sobre a superfície de qualquer esfera. Né? Então o S2 é simplesmente conexo, mas o A3 é duplamente conexo. Aí vem o famoso experimento, né, que mostra a diferença entre uma rotação de 2π, que é invariante em A3, né, mas ela não pode ser invertida de forma contínua. Se você quiser, você pode chamar esta configuração aí de identidade. Né? Aqui é o operador de identidade, esse aqui é o operador 2π, e esse aqui é o operador 4π de rotações. A gente, evidentemente, não está lidando com uma esfera em 4 dimensões. Né? Uma superfície esférica em 4 dimensões. Isso aí, na verdade, é um experimento desse se chama embedded, né? Mergulhado em R3, mas é inteiramente equivalente. Então aqui eu fiz um giro de 2π, né? Aqui é um objeto orientável, né? Aqui no caso, o objeto orientável é um parafuso que tem ponta a cabeça. Né? Então você gira de 2π, não há nenhum tipo de entrelaçamento que você consiga fazer sem mover, sem desfazer, né, a rotação, apenas lidando com os laços externos, e você retorne ao operador de identidade. Já no caso de 4
mais uma volta inteira aqui, isso é possível ser feito. Né? Os mágicos devem usar isso nos seus truques, né? Não sabendo matemática, mas certamente várias coisas, geometria algébrica, topologia algébrica, são empregadas em truques espaciais de mágica, né? Porque são coisas não intuitivas. Né? Eu estou olhando isso aqui, como é que eu vou, sem retornar, né? Voltar a esta configuração inicial? Bom, olhando esse edifício, nós vendo os movimentos que são possíveis de serem feitos, são simplesmente esses movimentos. É uma operação bastante simples. Você puxa, né, o laço de cima, faz com que ele atravesse, né, o objeto, ele fica envolto aqui nesse laço. Esse laço vem aqui para baixo e esse aqui de baixo sobe e faz o movimento de envolver aquele objeto. Simplesmente com esses, digamos, 3 movimentos, você obtém novamente o operador de identidade. Né? Só me adiantando um pouco, essa figura geométrica, né, de dois links, né, dois fios ou cordas, né, ligados a um plano, né, superior e um plano inferior. E com liberdade de movimentação R3, isso é um grupo de trânsitos. Então, já estou adiantando um pouco. Especialmente como são 2 cordas, é um grupo de trânsitos B2. Bit braids, né, que é o nome em inglês de trânsito, e são chamadas trânsitos de Arthur, ou de arte. Acho que ele era francês. Foi matemático que a descobriu, Emile Arthur. Então a gente já está vendo, né, uma forma de atuação de um grupo, né, simplesmente a partir do exemplo muito simples. Né? Então, um grupo geométrico só existe em R3. Se não fosse em R3, você não executaria esses enlaces aí, que são necessários a se retornar a configuração por identidade, né? Mas é factível. Na prática fica meio difícil de fazer, porque os elásticos são meio difíceis de ser manipulados. Então, mas com um jeitinho você consegue. Eu levei uma certa surra, né? Até aprender a fazer esse negócio, você se enrola com os dedos, mas funciona, né? Funciona. Olhando você vê que funciona, né? Um pouquinho de imaginação espacial, você percebe como é que a coisa se dá. Né? Certo? Então vamos lá. Saindo agora do âmbito experimental, voltando ao abstrato, você pode formular mais rigorosamente a diferença entre S2 e O3, né? Dizendo apenas que o S2 distingue entre uma rotação de 2π e 4π enquanto O3 não. Porque o S2 contém um centro de Z2, que é o subgrupo consistindo apenas dos 2 elementos mais ou menos 1, que comuta com os demais elementos do grupo. Esse subgrupo Z2 é exatamente o responsável pela identificação entre as extremidades do diâmetro em O3. Né? Então se diz, né, que o Z2 é um grupo de equivalência, né? As extremidades do diâmetro
se equivalem. E, por definição, então, o grupo S2 é um grupo de cobertura de A3, uma vez que somente existe um grupo simplesmente conexo, chamado de grupo de cobertura, exatamente por isso, né? Dentre aqueles que possuem a mesma álgebra de Lie. Ou seja, se vocês encontram dois grupos com a mesma álgebra de Lie, dois ou mais grupos, só vai existir um grupo entre esses que é simplesmente conexo. Este grupo, então, é chamado de grupo de cobertura dos outros grupos, embora todos a partir da mesma álgebra de Lie. Estes movimentos que a gente faz ali para desfazer, né, aquelas torções nos fios, né, são diretamente extraídos, né, desses três movimentos aqui, famosos, né, referentes à teoria dos nós, que são chamados de movimentos de Hadamard. Evidentemente, é um ângulo matemático que descobriu, né, e é demonstrável que você, sempre que você tem nós em R3, você consegue desfazer esses nós através de uma combinação finita desses movimentos aí. Certo? A gente falar em trânsito, isso aí vai estar nas contas. Mas é só para ver que aqui a gente já está, na verdade, falando de trânsito. Agora de uma forma muito embrionária. Né? Agora vamos então mostrar outros exemplos, exatamente na representação de S3 que eu falei. Né? O grupo S3 possui 9 menos 1, 8 geradores. Isso é uma relação geral válida em grupos SUN. Né? O grupo SUN sempre vai ter N2 menos 1 geradores. No caso do S3, vai ter 8, que satisfaz aquelas relações de comutação que a gente já conhece. Onde aqueles F, alfa, beta, gama são chamados constantes de estrutura, são números reais, e completamente simétricos em alfa, beta e gama. A representação fundamental é notada como 3, né, em negrito, né, vamos dizer, o símbolo usual. E nessa representação, os geradores são escritos ali daquela forma. Né, um meio de lambda alfa, onde essas lambda alfa são as matrizes de Gelman, são matrizes hermitianas 3x3. Elas atuam sobre vetores de base na forma de matrizes X, elemento X1, X2, X3 disposto do volume. O elemento infinitesimal desse grupo é representado através desta transformação, né, onde aqueles ômegas de alfa são números infinitesimais reais, arbitrários, né, e através daquela definição a gente explicitamente encontra as constantes de estrutura a partir das relações de comutação das matrizes de Gelman. Então vocês vejam que são 8 matrizes, né, de Gelman, que são 8 geradores, né, mas são matrizes 3x3. Essa é a representação fundamental do grupo S3. E aqui estão listadas as diversas constantes de estruturas, né, de estrutura, as antissimétricas, né, estão aqui representadas, simplesmente encontráveis a partir do cálculo das relações de computação sobre as matrizes de Gelman. Agora, a gente sabe que a interação forte, né, que o grupo S3 representa, se dá através de 3 cargas de corpo. Agora, cada Bloom ele pode possuir uma das 3 cargas ou uma das 3 anticargas, em 8 diferentes configurações de superposição. Você sabe que
na mecânica, a superposição é fundamental, né? A teoria linear. Né? Então a gente vai ter, na verdade, 8 possibilidades de superposições de cargas e anticargas. Essas 8 configurações de imposto estão implícitas naquelas 8 matrizes de Gelman. Né? Se vocês observarem, eu já essa luz aqui, né? Que aparece aqui de 6 embaixo, ela é extraída do lambda 8. Tá? Assim como as outras também. Cada uma delas está referida a uma daquelas 8 matrizes de Gelman. Independente. Agora, as representações dos gluons pertencem à representação adjunta de S3. E ter coisas, dimensões, ela é notada como 8, que é igual à representação adjunta anti-octeto, né? Porque o 3 está um octeto, a barrinha ali é o antes, né? A gente vai ver que são equivalentes, essas representações são a mesma, né? E seus geradores podem ser escritos em matriz 8x8, que atuam sobre as bases de vetores com 8 elementos. Cada vetor representando o estado quântico de um gluon, ou seja, no estudo de uma daquelas configurações que a gente listou ali assim. Né? Se quiserem, né, o exercício, né, o família, mas é possível, você pode explicitar cada uma dessas matrizes 8x8 simplesmente a partir das constantes da estrutura. Né? Mas, evidentemente, é muito mais simples, muito mais econômico, já que elas são equivalentes, você lidar com as matrizes 3x3. É por isso que você não encontra nos livros de física, né, as representações de gluons. Você pode procurar, mas você não encontra. Eu procurei, não tem nenhuma matriz 8x8 calculada explicitamente, porque não precisa. Você já tem grupo representado. O S3 já é representado na sua representação fundamental. Você não precisa duplicar o esforço, ou até multiplicar esse esforço por um fator, né, muito pequeno, usando matriz 8x8. Realmente não é uma atitude inteligente. Então é suficiente você usar a representação mais simples, que é exatamente a fundamental, os quartos. Você tem que saber que a representação dos gluons é 8x8, mas não são únicos. Não faz sentido. É desnecessário. A gente já falou, né, que aquela álgebra A1 tridimensional, ela tem uma representação fundamental, uma matriz 2x2 e a representação adjunta 3x3, é a única álgebra de simples, onde é o corpus complexo em 3 dimensões. Uma outra observação importante é que toda álgebra unidimensional é isomorfa à álgebra 1. É a álgebra do 1. Então, se você encontra uma álgebra unidimensional, mesmo que você não saiba exatamente, né, que aquilo, se ela é unidimensional, você já está sabendo que ela é, de alguma forma, mapeável, né, de forma isomorfa à álgebra 1. Finalmente, uma álgebra bidimensional, ela ou é abeliana ou é isomorfa àquela álgebra que a gente viu antes, definida através desse colchete. O grupo de não abeliano, cuja álgebra não pode ser fatorada em 2 ou mais álgebras comutativos, né, porque a álgebra 1 é comutativa, mas se
um G, sendo não abeliano, que não pode ser fatorado em duas ou mais álgebras comutativas, é chamado de grupo simples. E produto direto em grupo de grupos de Lie é um grupo semicimples. Isso aí, na verdade, é uma tradução, né, do vocabulário de grupos, do que a gente já tinha falado em termos de álgebra. Né? Exatamente a mesma coisa. Agora vamos falar de módulo. Né? O módulo de uma álgebra de Lie é um espaço vetorial V sobre o mesmo corpo de G, provido de uma ação adicional sobre V, que é definida desta forma. Né? De G. O produto de G, V, o V, né? Essas propriedades. Na verdade, o módulo também é chamado de espaço de representação. Em física, né, os físicos práticos costumam abreviar isso, chamar simplesmente um módulo de representação. Então, aquilo que a gente viu, os matemáticos chamam de módulo, né? A gente chama de representação. O submódulo é, obviamente, um subespaço vetorial de um módulo que possui as mesmas propriedades de um módulo. Ou, se quiser, uma subrepresentação é um subespaço vetorial de uma representação que possui as mesmas propriedades de uma representação. Módulo redutivo de uma álgebra de Lie é um módulo que não possui nenhum submódulo próprio. Ou seja, ele só contém ele mesmo e o espaço vetorial de dimensão zero. Todo módulo ou representação irredutível e finito de uma álgebra de Lie solúvel, por exemplo, uma abeliana, que é sempre solúvel, é unidimensional. Um módulo redutível ele pode ser completamente redutível, no caso ele é a soma direta de módulos irredutíveis, né? E a gente pode traduzir esses resultados em termos de representações como se segue. Aí eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já está repetindo o que a gente já falou, são só particularizações, né, em termos de nomenclatura, em termos de terminologia. Né? Agora, no caso mais geral, o álgebra de Lie pode ser redutível, mas não completamente redutível. Né? Então, é por isso que você sempre pode restringir o estudo das representações as álgebras de Lie semicimples. Né? Porque se você fizer quocientes de representações, assim como você faz de álgebras, né? Você faz de módulos de álgebra, o módulo faz de representações, você pode decompor uma álgebra de Lie redutível em um fatorado, se quiser, em irredutíveis e totalmente redutíveis. Totalmente redutíveis, né? A gente já viu que é a soma direta de módulos irredutíveis. Então, no final, você vai ter apenas módulos ou representações irredutíveis. Então, estudando apenas as representações simples, você já está com o universo inteiro abrangido aí. A gente viu que as álgebras de Lie simples são 8 apenas. Né? Representações de álgebra de Lie abelianas, não? São triviais. São sempre matrizes diagonais, né? No caso, uma representação completamente redutível. Logo, toda representação completamente redutível é a soma direta de módulos unidimensionais. Esse operador, né, de um módulo redutível, né, equivalente a um módulo a álgebra comum, né, é o único operador que atua por multiplicação e a operação de multiplicação é definida daquela maneira que aquele número Q recebe o nome de carga comum do módulo. Né? Isso aí a gente já conhece corretamente. O operador é elevado a seu E, elevado a alfa, né? etc, etc.
Agora vamos operacionalizar mais as coisas. Porque a gente viu que por que a gente está estudando, né? Essas álgebras, né? Por que a gente está buscando, né? Aprofundar mais essa abstração? Porque ele está buscando uma definição operacional não só do produto tensorial, como do seu inverso. E, de forma geral, isso aí não é possível, né? De qualquer álgebra, isso você não consegue fazer, mas é assim que a gente vai chegar às álgebras de Hopf, que são as álgebras que nos interessam aqui. Então, o produto tensorial entre duas representações, dois modos, é definido, né, desta forma. E o símbolo, né, do produto tensorial é aquele X com a bolinha. Sempre que vocês verem, nem sempre é feito assim, até os matemáticos mesmo, eles nem sempre usam assim dessa forma, mas quando você faz, por exemplo, essa notação, né, você chama isso aqui de produto direto. Quando você usa esta notação aí, você chama isso aqui de produto tensorial. A diferença entre os dois é que aqui você lida com representativos. Você vai. Isso aqui, na verdade, é o conjunto do X vezes Y. Então, X, Y pertence aqui. Aqui em cima não, aqui você está numa. Vamos dizer, um foco, né, mais abstrato. Você não está lidando com os elementos de cada espaço. Você lida com o espaço como um todo. Quando você usa o produto tensorial, você está implicitando que você quer saber como faz a multiplicação entre elementos, né, de cada espaço desses. E aí, praticamente, está explicitado aí. Você vê que aqui já está aparecendo X e um W, né, um V, né, são os elementos que pertencem a um espaço vetorial, a um outro espaço vetorial e a álgebra em si. Então, o produto tensorial é um produto onde você está querendo lidar com os representativos, os elementos dos espaços que você está estudando, né? Então, essa ação desse produto grande, né, que é o caso específico, particular, em que você está fazendo um produto tensorial entre dois módulos, né? Você não está multiplicando espaço, você já está no universo das representações do espaço, então você define o produto grande usando os elementos de cada um desses espaços. Decorre diretamente dessa definição que o produto é associativo. É uma operação associativa. Né? Ou seja, a álgebra do produto plano é uma álgebra associativa. O importante é que se a álgebra de G é simples, o produto grande dos módulos irredutíveis de dimensão finita é totalmente irredutível. E todos os módulos de dimensão finita podem ser obtidos por componentes de potências tensoriais, ou seja, produtos repetidos, né, tensoriais grande, de um pequeno conjunto de módulos básicos. Este pequeno conjunto são exatamente as álgebras de Lie simples, né, que são essas 8 álgebras aí, que foram identificadas e classificadas por Cartan, Marie Cartan, no século XX. Certo? A gente já viu, por exemplo, a 1, né? E aqui é uma álgebra AR, né? Ela não se restringe apenas a 1. E outras álgebras que você encontra, né? Por exemplo,
fibra de cordas, né? As cordas heteróticas. A tensão grupo é 8. O produto direto é 8. Se é 8 é exatamente essa ordem de 5 aí. E aí ao lado são os tensores invariantes primitivos, ou seja, através dos quais quaisquer outros tensores invariantes de cada álgebra ou interpretação de álgebra podem ser obtidos. Além desses, há mais dois que não estão representados aí, que são triviais, são o tensor de Leibniz, né? Que é, na verdade, uma generalização do delta de Gröner, né? Porque vocês veem que os símbolos ali está elevado, né? E o tensor completamente assimétrico, N1, N2, né? Que são invariantes, independente da ordem do direito. Estamos usando aqui o corpo dos complexos, os tensores F, né? Aparece aqui, são completamente simétricos, os D, que aparece aqui, são completamente simétricos, com traço nulo, e R é o rank de G. Essa tradução do grau, você em português, você encontra também ordem, né? Eu prefiro realmente usar rank, até porque o rank de um tensor e o rank de uma matriz são coisas diferentes, mas a gente vai mostrar. E esse ponto de interrogação aqui é para dizer que se conhece, é sabida a existência de outros invariantes primitivos do grupo da álgebra até 8, só que até hoje ninguém não sabe escrever, não sabe quais são. Sabe que existe, né? Mas a forma deles, o cálculo deles não foi repetido até hoje. Então fica com uma interrogaçãozinha aqui. Espero que os matemáticos algum dia resolvam isso. Então vamos ver, só para a gente falar uma linguagem consistente, né? O que é esse rank, né, de um tensor e o rank de uma matriz? Bom, o rank é de um tensor genérico, né? Ter um M inferior, M superior. Eu vou ter aquele Rzinho aqui, que é uma notação não usual, né? Isso aí eu botei só para. Isso aí, em geral, não é explicado, né? Você quer muita cara quando fala o rank, aí você vai ler o texto em português, hora é ordem, hora é grupo, né? Ordem plural, aí você fica meio perdido. Então eu fiz essas observações aí para a gente saber onde está pisando, né? Então, esse rank é definido sobre o espaço vetorial V e sobre o seu dual, V estrela, V asterisco. É definido um número mínimo de tensores de rank 1, não unidimensionais, que é necessário para representá-lo através de uma soma direta. Uma abaixo. Né? Certo? Veja bem que soma direta de tensores de rank 1, né? Se traduzem em produto tensorial entre esses espaços. Né? Já em termos de matrizes, né, os ranks das colunas e das linhas de toda matriz são sempre iguais. De toda matriz, mesmo que ela não seja quadrada. Né? Aí você vê que não tem sentido você chamar de grau de uma matriz ou ordem de uma matriz, se são. Se o número de linhas é diferente do número de colunas. Mas o rank é o mesmo. O rank de uma matriz representa o número das colunas e linhas que são linearmente independentes. É isso. Não é só você contar quantas linhas, quantas colunas tem,
Rank dessa matriz aqui não. Você tem que saber, você tem que fazer o cálculo de quantas colunas e linhas são linearmente independentes. Quantas colunas e linhas separadamente, né? Quantas colunas são linearmente independentes de uma matriz? Aí você obtém o número. Aí você fala, tá, quantas linhas são linearmente independentes? Você obtém o mesmo número. Então o rank das linhas e colunas de uma matriz, o rank é o mesmo número. Sempre igual. E evidentemente é um número inteiro, né? É um número inteiro. E obviamente não tem a mesma definição, não tem o mesmo significado que o rank de tensor, que é uma coisa muito mais complexa, muito mais elaborada, muito mais elementos. E eu não estou falando em independência linear, né? Estou falando de representação de um tensor através de tensores de rank 1. Não use unidimensional. Ou seja, você define um tensor de rank 1 desta forma. É um tensor que não é nulo e tem uma dimensão. Agora, o tensor genérico vai depender de quantos termos você precisa para representar. Não tem nada a ver com linhas e colunas independentes. Bom, o óbvio é que em português não existe tradução consistente, isso é grande, né? E podem significar conceitos diferentes. Então, vamos ter que a gente se referir, ou, no caso, com o outro, termo rank. Mesmo em inglês ele tem sentido diferente, vocês têm aqui, né? Em inglês, rank de tensor de uma coisa, rank de uma matriz de outra. Mas em português é isso, né? Porque a confusão fica maior ainda. Uma observação importante. O rank de um grupo de SUN são questões. O modelo padrão é o 1, S2, S3. Né? É por isso que a gente está fazendo esse arcabouço abstrato todo, mas sempre está identificando com esses grupos que são os que nos interessam. O rank do grupo de SUN é igual a N-1. Esse número N-1 é exatamente o número dos operadores de Casimir, que são operadores quadráticos que comutam com todos os geradores do grupo. Essa é a definição do operador de Casimir. É um operador quadrático que comuta com os geradores do grupo. E é exatamente o número de operadores é exatamente igual a N-1. Ou seja, em S3 você tem só 2 operadores de Casimir. Esse número é igual ao número de índices que enumeram as representações irredutíveis do grupo. Isso também é fundamental. Que podem ser representadas geometricamente no espaço N-1 dimensional. Ou seja, se eu quiser representar geometricamente as representações de S3, eu consigo fazer isso no plano. Consigo fazer isso em 2 dimensões. N-1. Graças a isso, é que o Gell-Mann e o Neumann descobriram a famosa Eight-Fold Way. Fazendo aqueles desenhos geométricos, né, que definiram, né, a simetria interna dos quartos e descobriram ou previram a descoberta de partículas que não eram ainda, não tinham sido descobertas ainda. Simplesmente por interpolação e através desses desenhos que a gente já conhece suficientemente, todos feitos no plano. Né? Porque, sendo espaço S3, a gente consegue escrever, representar geometricamente essas representações irredutíveis no espaço bidimensional, na forma de múltiplos. No caso de S3, esses múltiplos são planares. São esses aí. Aqui é a forma geral, né? Vocês veem que apenas 2 índices são suficientes, porque é o N-1, é o número de operadores de Casimir. Esses 2 números são suficientes para representar os subgrupos irredutíveis de S3,
E aqui você tem os múltiplos, um cinzento aqui, né? Grupo de quartos, grupo de antiquartos e um grupo de mundos. É 11, que é exatamente o octeto. É igual ao anti-octeto. Né? E aqueles outros ali, assim como esse aqui também, por exemplo, 2 são 6, não 6. Em cada vérticezinho aqui daqueles há uma partida que é um estado excitado de 4 números. Foi assim que eles encontraram aquele J psi, etc. Certo? Então vocês veem que parece um ego, né? O grupo das interações fortes parece um brinquedo de criança, não é? Esteja muito longe disso. Bom, agora vamos concentrar na parte realmente mais pesada, a parte que mais nos interessa em termos de atualização, de qualidade, né? É uma área que está em evolução, né? Desde 1960, nos continua gerando bastante trabalho, bastante pesquisa, né? Espero que muitos pontos. Né? Essa noção do grupo quântico, o nome do grupo quântico, na verdade, só surgiu na década de 80, a gente vai ver isso, através do Greenfield, né? Fiz um matemático russo. Mas o conceito, né, veio desde Fadeev, né, o Molhugo, etc., até anteriormente, né, se buscava uma forma de, a partir dos grupos clássicos, que a gente vai ver, como você, se era possível, né, se havia uma forma coerente, consistente, operacional, de você simplesmente, a partir dos grupos clássicos, que já se conheciam, né, você quantizar esses grupos e obter grupos quânticos. Ou seja, você obter a quantização, né, dos coxas Poisson, por exemplo. Né? A gente vai ver isso mais em detalhe. Isso aí é só um histórico, né, que a gente vai recordar depois. Um outro elemento também que foi fundamental em termos de esclarecimento do que vinha a ser esses grupos quânticos foi o método inverso de espalhamento quântico. E essa equação de Baxter, né? Tudo isso está no mesmo contexto, né? Mas as relações entre esses objetos foram sendo descobertas ao longo dos anos. Então, não foi uma coisa ao longo dos anos e ao longo do trabalho de muita gente, matemáticos e físicos. Né? Porque sempre se buscou, na verdade, o estudo das simetrias. Né? O estudo das simetrias, que era, inclusive, tido uma regra a seguir, quando as coisas se complicavam muito. Por exemplo, que eu dei agora, do Gelman, né? Eles obtiveram a solução das características matemáticas, né, da interação forte através de busca de simetrias internas. Né? Que a parte do cálculo é uma coisa que não chegava a trabalhar demais. Havia muitos dados acumulados, mas não havia uma direção, não havia um caminho. Eles tiveram esse caminho simplesmente para análise de simetrias. Né? Aí vem esses exemplos históricos que eu não falei, né? Lei de Gauss, no caso da eletrostática, a Lei de Ampère, no caso da eletrostática, no caso da Hermínio, né, que descobriu esses dois teoremas fundamentais em 1915, mostrou que o Einstein não estava violando o princípio de conservação da energia, a relatividade geral, né? A
Agora, havia uma coisa ainda, tinha uma pedra no caminho, que era o seguinte: a mecânica quântica, descoberta ou inventada em 1925, ela lida com aspectos discretos da energia. Né? Enquanto a física clássica não tem essa restrição. Né? Por outro lado, em física quântica, o Heisenberg, em particular, descobriu, e outros depois provaram com mais rigor, né? Como Euler, que você, em mecânica quântica, você não lida com funções, né? Com funções bem comportadas, de variáveis contínuas. Você lida com operadores. E a álgebra desses operadores é uma coisa típica da mecânica quântica, é uma álgebra não comutativa. Então, isso aí era uma coisa que tornava muito difícil você fazer a transposição do universo clássico ao universo quântico. Para isso, né, foi importante evoluir nesse sentido através do estudo dos fundamentos, né, algébricos, né, ou os fundamentos algébricos, topológicos, geométricos da própria mecânica clássica. Através de quê? Teoria de grupos, que já era utilizada na mecânica quântica, e da geometria diferencial, que veio sendo construída ao longo do século XX. O Arnold foi um dos grandes pesquisadores, um dos grandes inovadores desse campo. Né? Então a gente hoje sabe que na mecânica clássica o espaço que faz M do sistema dinâmico é uma variedade de Poisson, é uma variedade diferenciável. Né? E esse espaço f de M de funções diferenciadas com valores complexos sobre ele está unido com conchetes de Lie. Isso define uma variedade de Poisson. Este conchete deve satisfazer a certas condições, é conhecido como o conchete de Poisson. Né? Evidentemente, quando se ensinava a mecânica clássica no final do século XIX e início do século XX, não se conhecia, né? Não se conhecia a fundo isso, conhece hoje, uma álgebra de Lie. Então, a gente não tinha essa notação, não tinha esse conceito de como funcionaria o conchete de Lie. Né? Mas sabia-se simplesmente a forma explícita do conchete de Poisson, que era simplesmente uma abreviação, né, dessa expressão de multiplicação de equações diferenciais. Mas aqui é só vocês olharem que vocês reconhecem exatamente um computador. Né? Um computador que, no caso, é de funções clássicas. Então, na mecânica clássica você lida com uma função hamiltoniana, que é uma função H fixa no espaço de fase E, você vai dar uma variedade de Poisson, e você chama, por analogia à mecânica quântica, um M de T, um M pequeno de T, que pertence também àquela variedade, como sendo o estado do sistema do tempo todo. Evidentemente, a mecânica clássica não se lidava com essa noção de estado. Isso aí foi já a nomenclatura da mecânica quântica, né, buscando uma unificação entre ambas as representações da natureza. Então, no caso de uma partícula que se move ao longo do eixo real, esse M, né, esse espaço de fases, que é uma variedade de Poisson, é o fibrado cotangente T estrela de R, né? E esse Q é a posição, esse P é a coordenada de direção do fibrado, que é o momento. O conchete de Poisson será descrito assim dessa maneira. Então vocês veem que, na verdade, isso aqui já se conhecia, né? Essa notação já era usada no tempo de Dirac, né? 1925, 1924, mas não se empregava essa linguagem, não se empregava esses conceitos de geometria diferencial, de fibrados, etc, etc. Em particular, em mecânica clássica, o conchete de Poisson das funções periquês através de Brown.
fibrados, né? Já que a gente entrou nesse assunto que é um pouco espinhoso, mas que na verdade não é simples, né? E vem a ser fibrado, diferenciado. Né? Vocês veem que a definição rigorosa do fibrado não é uma coisa simples. Né? Há cinco elementos ali, né? Que definem, na verdade, o fibrado. Uma variedade diferenciável é chamada espaço total, uma outra variedade diferenciável é chamada espaço básico, uma outra variedade diferenciável é chamada de fibra, ou fibra típica também, que é outro nome, ou espaço modelo, uma sobrejeção π do espaço sobre o espaço N, que é chamada de projeção, a imagem inversa π menos 1, ou seja, leva de N a E, né? Sendo que se você isola um ponto em N, P em N, e π menos 1 de P é chamado de fibra de P. Vale a pena até se fazer desenho assim para essas coisas ficarem mais claras. Na verdade, quando você faz o desenho, então olha só, que é um N, né? Uma variedade diferenciada. Né? Espaço básico. Eu tenho outro espaço F, que eu chamo de espaço total, que vocês podem imaginar um espaço envolvendo N. O N seria uma superfície, digamos. Né? Quando eu falo de projeção, eu estou apoiando um ponto aqui e projetando esse ponto no P. Isso aqui é o P. Vou estar interrompido aqui. Tá? Eu estou apoiando um ponto aqui perpendicular, projetando um P sobre ele. O P menos 1 ele vai apoiar ponto P, só tem um ponto, e vai jogar no espaço E. Ele vai jogar no espaço E, não necessariamente um ponto, né, ali, embora seja obrigado a passar por ali. Agora estou fazendo o menos 1. Você pode continuar. Não estou restringindo aqui o espaço. Isso aqui é a fibra. É chamado de fibra. Certo? Por que eu chamo E do espaço total? Porque o espaço E vai ser composto de todas as fibras que se originam em N, P1, P2, através da operação P1. Então, como se o espaço E fosse um espaço, digamos assim, com todos os fios de cabelo do espaço N. Certo? Imagina o N funcionando. A superfície miúda, né? E o E como sendo composto das fibras que saem dele. Tá vendo? Temos a divisão é essa. Tá? Muito bem. Aí, outras noções que se usam é o grupo de estrutura, né? Que é um grupo de G, que atua à esquerda sobre F. F é a fibra, né? O conjunto aberto de cobertura de N, então, o conjunto se envolve no ponto P, se é ponto PI, esse é o grupo I. Então esse mapa
que eu defino a situação se φ, né? E P, GF e FP é um difeomorfismo, né? Ou seja, é um isomorfismo diferenciado. Essas funções, né? Onde eu faço esse mapeamento entre um ponto esse ponto aqui, PI de P, eu escrevo assim dessa forma, é um J, né? Mas eu quero fazer um mapa em G. Essas funções que fazem esse mapa, né, da interseção entre dois abertos ali, um sobre o ponto I, outro sobre o ponto J, né, uma interseção não vazia, né, jogando no grupo de estrutura G, essas funções aqui que fazem esse mapeamento são chamadas funções de transição. É uma definição bastante abstrata, né? Bastante complexa e por isso bastante poderosa. A gente vai ver que o fibrado vai aparecer em mecânica clássica, mecânica quântica, em maneiras diferentes. Evidentemente, você ficar levando aquela simbologia toda em cima é uma coisa, né, desnecessária e cansativa. Então, assim, em geral, você representa fibrado, ou simplesmente a partir do eco, do espaço, né? Os fios de cabelo da variedade de M, ou representando através da injeção de AM através da projeção π. Certo? Essa simbologia aí é mais usual. Aqui é simplesmente um exemplo de como funcionam essas funções de transição. Espaço F, né? Φ menos 1 de U é um P e FI. Ali. O Φ menos 1 de J de U é um P e FJ. Então, essas funções de transição podem ser descritas como sendo um mapa de identidade, em N, né? O fibrado é chamado de fibrado trivial. Então vamos ver exemplos. Depois de definir, né, uma particularização do fibrado, a gente definiu ali o fibrado em termos de apenas conceitos de topologia, né? Espaços abertos, funções diferenciadas, projeções. Agora vamos particularizar, no caso que nos interessa, né? A gente não está interessado em fibrados gerais, mas em fibrados vetoriais. Um fibrado vetorial é um fibrado cuja fibra, né, é um espaço vetorial. O exemplo é de um fibrado tangente sobre uma variedade dimensional T. Também é importante a gente representar isso. Fibrais, né, que é uma noção muito simples. Né? Eu tenho outra vez o M aqui, variedade M, vamos imaginar o M sempre observa uma superfície, não importa o número de dimensões, né? 2, 8, 25 dimensões, mas é fácil a gente visualizar com 2 dimensões uma superfície, seria o fibrado tangente. Ora, eu sei que se eu tomo um ponto aqui na superfície, eu posso passar um número infinito tangentes aqui. Então, eu vou ter um plano tangente ali àquela superfície. Certo? Esse é um dos planos tangentes. Né?
como isso aqui é um ponto P, isso aqui é o plano, espaço tangente, T de P. Certo? O fibrado tangente, agora, a cada ponto, eu faço um outro espaço tangente aqui, o espaço T. O TM, né? Mas usualmente se entrega apenas a letra T, é simplesmente a união do P, pertencente a M, os T de P. Ou seja, é o espaço de todos os planos, para assim dizer, tangentes à variedade M. Certo? Aqui é uma representação do espaço de fibrado, né? Tangente, restrita a uma região local, Rn vezes Rn, onde um arco de projeção apanha um vetor V e projeta esse vetor sobre o ponto no I. O I é um aberto, né? Que é equivalente a Rn. Né? É que a gente está lidando com se houvesse um Rn vertical e um Rn horizontal. Então ele apanha o vetor V, projeta, está aqui, projeta aqui sobre esse espaço I, equivalente ao Rn. É uma representação menos, digamos assim, visual, né? Mas igualmente preciso, seria um exemplo, né? Preciso. Seria esse fibrado tangente. O I, se você vai lidar com coordenadas, e a gente está lidando com coordenadas a partir de fibrado vetorial, então você pode definir uma base, né? Você chama o I de carta. É uma carta onde se define as coordenadas do I, como são x de I. Uma base do espaço tangente será composta exatamente pelas derivadas parciais de Rn x I. A gente sabe que isso aqui deles é um limite. Então isso aqui é a base do espaço tangente. Certo? O grupo de estrutura, então, nesta base, não pode ser singular, né? Se eu estou lidando com coordenadas de sistemas que não têm singularidades. Então, esse grupo de estrutura é exatamente o grupo das matrizes reais de ordem M. Né? É o chamado grupo de estrutura de T. É claro que se M é igual a Rn, se a variedade é a própria Rn, fibrado tangente pode ser expresso como um produto, como a gente viu naquele exemplo, naquele desenho anterior. Mas isso aí não é geral, né? No caso mais geral isso não acontece. Então, a estrutura do fibrado tangente tem que refletir, de certa forma, a não trivialidade topológica da variedade M. Porque se M é qualquer, ela pode ter a sua maluquice lá, topológica. Né? Então, como essa definição do fibrado tangente se dá através exatamente do entrelaçamento das fibras, né? As fibras aqui agora vão ser essas aqui. Né? Essas aqui vão ser as fibras. Né? Cada espaço tangente aqui, cada espaço aqui é composto por fibras, e a união dessas fibras vai ser o espaço tangente de M, de todos os pontos de M. Né? Então, evidentemente, se a topologia de M
não é trivial, o fibrado ele vai ter também ele vai ter que refletir isso de alguma forma. Você, analogamente, né, digamos, a geometria usual, se você definir um espaço tangente, fibrado, tangente, você pode definir um fibrado cotangente. E como a gente está falando de fibrados vetoriais, né, a gente está falando de bases, né, a base do fibrado que asterisco foi aquilo que a gente viu antes, né, colocando essa digressão aí, para assim dizer. A base não vai ser mais dada pelas derivadas, mas sim pelas diferenciais. Essa base das diferenciais é a base dual, né? Na base composta pelos derivadas parciais em relação às coordenadas. Logo, os fibrados tangente e cotangente são espaços duais. Né? Uma definição que é importante também. Seja esse fibrado que a gente não faz, é em M com a projeção π. Chama-se uma seção reta S de MF, um mapa suave que satisfaz a identidade, a projeção de S igual à identidade em M. Ou seja, o S, no ponto P, é o elemento da fila. O conjunto de seções de M é denotado por grama de M. Isso aí voltando a jogar.